Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você. Estamos começando mais um SantaCast. Seja bem-vindo. Muito bem, o nosso convidado de hoje é marido e pai, diácono permanente da Igreja Católica Apostólica Romana e missionário do movimento da Aliança de Misericórdia desde a sua fundação. Acho que você já deve imaginar de quem que eu estou falando. Bacharel em Teologia pela Faculdade de São Bento, em São Paulo. Especialista em atendimento de escuta e aconselhamento psicoespiritual pelo Instituto de Aconselhamento e Terapia do Sentido do Ser, de Curitiba. Especialista em direção espiritual pela Faculdade São Basílio Magno, também de Curitiba. Possui mais de 25 anos de formação de vida comunitária e 30 anos de atuação ministerial. Atua também em condução de encontros e pregações, cercos de Jericó, atendimentos de direção espiritual, shows de evangelização, formação em geral para jovens, adultos, servos e membros de novas comunidades. Exerce seu ministério desde 1994, quando teve a experiência pessoal com a pessoa do Espírito Santo. Senhoras e senhores, eu estou falando dele, meu querido Diácono Júlio Neto. Seja bem-vindo, Diácono. Muito obrigado, Juninho. Que alegria, cara. Que alegria estar aqui para esse bate-papo maravilhoso, esse bate-papo santo, SantaCast. É isso mesmo. É uma honra poder estar aqui, também em nome da comunidade. Quero agradecer você por essa oportunidade desse bate-papo e desse momento de santidade que a gente vive junto aqui. Amém. Nós que agradecemos, Diácono, pela sua disponibilidade, pelo seu sim, assim como Maria. Muito obrigado por ter aceito desde já. Tá uma bom? Uma alegria mesmo. Eu queria já começar, Diácono, esse podcast com a seguinte pergunta. Como que é ser diácono casado e missionário nos dias atuais? Olha, meu irmão, é uma bênção muito grande, assim. Eu costumo dizer que o diaconato na minha vida, ele veio para tornar completa a missão, o chamado que Deus fez para minha existência, assim, né? Eu não queria ser diácono, não tinha a menor Sério? pretensão, é verdade, não tinha mesmo. Eu fui estudar teologia porque eu queria amar mais a Deus e a igreja. Eu já era pregador, membro da comunidade, missionário, e a gente tem uma preocupação, porque a gente anuncia. E as pessoas acreditam no que a gente fala, né? Então, nada melhor do que você tentar, então, ser minimamente intelectualmente honesto a ponto de ensinar aquilo que a igreja ensina. Então, eu decidi estudar teologia por isso. Eu tinha lá o meu flerte com a psicologia, que eu gosto muito, mas através da ajuda de um irmão de comunidade, ele falou, cara, eu acho que se você estudar teologia, né? E eu fui fazer a experiência e nos 6 primeiros meses eu descobri que era essa a vocação que Deus queria para minha vida, a teologia, inicialmente. Aí a resistência do diaconato veio por quê? Porque eu estudando teologia, todo mundo, você vai ser diácono, você vai ser diácono, você vai ser diácono. Aí eu peguei um pouquinho de ranço dessa coisa de ser diácono. Eu falei, Jura? eu não quero ser diácono, gente, né? Eu quero amar Deus e tal. E, na verdade, o chamado para o diaconato veio no último semestre da faculdade. Aí Deus começou a dar vários sinais, e os sinais que Deus deu foi impossível de dizer que não era essa vocação que Deus queria para mim. E quando eu fui ordenado, essa foi a sensação, e é até agora, né? No momento que eu estava prostrado na ladainha dos santos, na hora da ordenação, eu fiz um pedido a Deus de não me acostumar com o sagrado que Ele estava me dando no ministério diaconal. E acho que Deus me deu essa graça, tanto que até agora, todas as vezes que eu sirvo o altar, todas as vezes que eu anuncio a palavra, todas as vezes que eu vou assistir o pobre no exercício da caridade, todas as vezes que eu passo com o Santíssimo Sacramento, sou tomado por uma emoção, por uma alegria que eu não consigo narrar, né? Todas as vezes que eu entro numa procissão de entrada numa Santa Missa, parece que é a primeira e a última missa que eu vou participar, sabe? Então, nossa, sou muito feliz, sou muito feliz.
Tem muitos desafios, claro, sempre existem, mas sou portador de uma felicidade que eu não consigo narrar. Eu acho, diácono, que essa é uma característica, inclusive, da Aliança de Misericórdia, né? Porque eu me recordo do Padre Antonello, e é Uhum. uma característica muito forte no Padre Antonello, essa experiência profunda e proximidade com o Santíssimo Sacramento, né? Sim, sim. A adoração é uma das nossas, dos nossos chamados diários, né? Adorar Jesus e a Eucaristia todos os dias, né? Então, a vida eucarística faz parte. Na verdade, o chamado diaconato vem exatamente por isso. Porque eu estava na biblioteca do Mosteiro de São Bento, no último ano da faculdade, fazendo um trabalho sobre Sagrada Escritura. Desculpe, um trabalho sobre os sacramentos. E eu tive que fazer Uau. um trabalho sobre o sacramento da ordem. E quando eu estava fazendo o trabalho do sacramento da ordem, você tem os 3 graus, o diaconato, presbiterato e episcopado. Aham. Quando eu entrei no diaconato, você dá de cara logo com o tripé diaconal. O tripé diaconal é o serviço do altar, né? O anúncio da palavra e a caridade. Quando eu li isso, irmão, eu gelei. Porque esse também é o tripé do meu carisma. Sério? O tripé do carisma é a mesa do altar, no sentido da Da Eucaristia e da Eucaristia. adoração. O anúncio da palavra, sempre me arrepio toda vez que eu falo disso. O anúncio da palavra, porque nós na comunidade não nos consagramos aos estatutos, nós nos consagramos à palavra de Deus. Todos os nossos vínculos são na palavra. Amém. Né? E os pobres. Gente, sem brincadeira, eu coloquei a mão na cabeça, dentro do mosteiro, sozinho na biblioteca, fazendo trabalho, eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus, isso aqui é meu carisma. E agora? Eu falei pra todo mundo que eu não queria ser diácono. E Que eu agora? vou explicar, cara. E foi muito legal, porque aí eu primeiro deixei aquilo cair no meu coração, não partilhei com ninguém, nem com a minha esposa no primeiro momento. Deixei cair no meu coração, fui esperando Deus se manifestar, e Deus me deu um sinal muito forte. Aí eu falei com a minha esposa, aí a gente rezou um tempo, esperamos um pouco, aí Deus deu um segundo, e quando Deus deu o segundo sinal, aí não teve jeito, eu não tive como fugir. E aí foi quando eu partilhei e também pedi a Deus a confirmação na vida dos fundadores da aliança e dos meus irmãos do governo da comunidade, né? Porque eu falei, se Deus quer isso da minha vida e Ele me quis dentro desse carisma, o carisma vai confirmar isso, né? E veio a confirmação imediata do carisma também. E foi aí que eu dei início a esse caminho. Que bênção. É isso que eu ia perguntar para o senhor, inclusive. Quando o senhor teve esse chamado para o diaconato, o senhor já estava na comunidade? Já há muitos anos, né? Eu estou na comunidade desde a fundação. Eu participei do retiro Que fundacional foi em no ano 2000. 2000. Nós estamos agora no nosso jubileu de prata, 25 Que anos de aliança. legal. Estamos comemorando 25 anos de fundação. Né? E eu conheci o Padre Antonello em junho de 99, antes da comunidade. Nós participamos de todo o processo de discernimento da aliança, para o início da aliança. Né? Uau. Na época eu era um jovem de 19 anos, né? Tinha até um pouco de cabelo ainda e tudo mais. Né? Então, eu participei de todo esse caminho. Né? O diaconato, ele basicamente veio ali no último ano de faculdade, foi em 2018 que surgiu isso. Como eu disse, não tinha a mínima pretensão no primeiro momento a respeito disso, né? E uma das outras coisas também que vieram foi isso, né? Eu desejava ser diácono. O diaconato, ele tem podemos dizer assim, um certo brilho em cada diocese, em cada lugar, ele tem um brilho diferente, né? Uma forma diferente do exercício do diaconato, né? E eu não queria simplesmente viver o diaconato, por exemplo, numa realidade paroquial, alguma coisa do tipo assim, né? O Uhum. diaconato faria sentido diante do exercício diaconal que eu já faço dentro da comunidade, né? Tá. Hoje, por exemplo, uma das minhas atribuições diaconais é a capelania dos nossos projetos sociais. Então, eu vou celebrar lá na favela do Moinho, onde nós temos uma casa, um barraco lá onde moram missionárias que fazem um trabalho de inserção lá na pobreza. Lá nós temos uma creche, nós temos um oratório que cuida de mais de 300 crianças. Uau. Entende? A gente tem, eu celebro lá na capela para as meninas, eu celebro normalmente as celebrações festivas, por exemplo, Natal, Páscoa, Tríduo Pascal, eu sempre estou lá fazendo as Legal. celebrações lá, né? Porque para mim isso faz muito sentido e é muito importante. Né? Nos outros projetos também, nas outras creches da comunidade, então faço um pouco dessa capelania, desse trabalho junto à realidade dos projetos sociais da comunidade também. Agora, diácono, diante de tantas atividades, como o senhor
citou agora, quais os principais desafios da missão? Eu acho que o desafio maior, assim, o principal, que está no top de todos, é o equilíbrio, para Tá. você conseguir manter o equilíbrio diante de todas essas coisas, porque aí não adianta. Eu sou um dos irmãos mais velhos da comunidade, sou um ministro ordenado, sou um diácono. Tenho todos esses anos na comunidade, experiência, coisa toda. Não adianta. As solicitações, a agenda. Há muito tempo também eu sou pregador, eu faço parte de muitos grupos ligados à renovação, ligados à realidade da profecia do avivamento, da canção nova, um monte de coisa desse tipo. Então, você tem toda essa loucura de agenda, de tudo. Então, você tem que conciliar tudo isso dentro de um equilíbrio muito, como eu posso dizer, muito saudável para que as coisas possam acontecer da forma correta, né? Nesse sentido, Júnior, é muito importante estar muito bem casado, e eu assim sou, né? Glória a Com uma Deus. mulher maravilhosa, compreensiva, que apoia meu ministério, que sustenta meu ministério, né? A Vanessa está por trás de tudo aquilo que eu sou e faço, né? E eu não estou exagerando, né? Às vezes a gente exagera no sentido de querer, de alguma forma, reconhecer a mulher que Deus colocou do nosso lado, mas eu acho que nenhuma outra mulher no mundo suportaria a cruz que ela suporta. Ela recebeu uma graça de Deus para isso, né? Então a Vanessa é um descanso para mim, a Vanessa é um apoio para a minha missão, ela é um sustento para essa realidade, né? Então é preciso estar assim. E nesse sentido, uma compreensão muito grande de toda a missão, uma participação nessa missão. Então, por exemplo, toda vez que eu tenho uma missão que eu posso levá-la e levar minha filha também, eu levo. Algumas se tornam muito difíceis, às vezes a gente tem que sair em missão muito longe, volta em dias e horários complicados, aí pode prejudicar a escola da Isabela, então isso não é Uhum. possível. Então, toda essa compreensão, mas também o cuidado, né, no sentido de falar, olha, você está exagerando muito, você precisa descansar, né? Hoje em dia, fala-se muito, né, sobre a vida matrimonial, existem muitas teorias sobre a vida matrimonial por aí, de vez em quando eu confesso que eu fico um pouquinho preocupado, assim, né? Porque, cara, um casal, ele é um mundo. Ele é um mundo em si, entende? É muito difícil, cara, você... toda vez que eu tenho que falar para casais, eu tremo. De verdade, de verdade. Jura? De verdade, cara. Sabe por quê? Não existe uma fórmula, cara. Não existe. Cada casal é um mundo, cada família é um mundo, dependendo de quantos filhos, de como é. Cara, ah, não, mas tem coisas que acabam coincidindo, que acontecem na vida de todo casal. De uma forma um pouco mais leve, é fato. Mas na profundidade da vida de um casal, é muito complicado, cara, você dizer que a coisa tem que ser daquela forma, que o jeito tem que ser daquele jeito, entende? Porque cada casal é um mundo, né? Esses dias atrás, por exemplo, uma pessoa chegou e estava tendo uma discussão eu estava numa nova comunidade que fica na divisa, já na divisa com o Paraguai, Uhum. uma comunidade muito bonita, e eu estava falando com os casais, né? E a fundadora, em um determinado momento, falou uma coisa nesse sentido, né? Olha, a gente escuta dizendo que o marido tem que participar das coisas de casa, que tem que ajudar nas coisas de casa, não sei o que e tal, né? E aí eu via todos os casais fazendo assim, ó, concordando, não sei o que e tal, né? E ela falou, você participa nas coisas da sua casa? E eu falei, não. Aí todo mundo ficou assustado, assim, né, cara? Todo mundo tomou um susto e tal, né? E por que não? Eu disse, eu falei assim, se a Vanessa me vê lavando uma pia de louça, cara, eu tenho um problema em casa, entende? Ela não aceita uma coisa como essa. E por quê? Não é por uma questão de feminismo, de machismo, nada desse tipo de coisa. Mas o que acontece? Por conta da minha missão, por conta de tanta coisa, eu fico muito fora de casa. Uhum. Entende? E ela diz isso para quem quiser ouvir. Ela sempre diz esse tipo de coisa. Ela fala: quando eu tenho meu marido em casa, eu quero o meu marido. Eu não quero alguém que lave a louça. Que legal. Entende? Isso não diz que eu nunca lavo a louça. Existem oportunidades em que eu Sim, estou lá por sim. casa, alguma coisa, tem uma louça ali, você vai, lava, ajuda numa coisa, tá limpando, levanta ali o sofá, tá, Sim, ajuda, tal. claro. É claro, existe uma participação, entende?
mas não tem uma regra dizendo assim, entende? Não se Tem que torna fazer. obrigação. Não é uma obrigação. E aí, quando ela precisa de ajuda, ela me solicita. E ela fala, olha, me ajuda aqui nisso, me ajuda aqui naquilo, olha, precisa fazer esse tal coisa. Ó, arruma a sua biblioteca, porque eu tenho uma bibliotecazinha em casa, né? Arruma a biblioteca, tá um Tem que caos. tirar né? uma poeira ali da biblioteca. E ela sabe que eu sou meio sistemático, então eu coloco os livros meio que em ordem, sabe? Umas coisas desse tipo e tal. Então ela fala... Eu sei como é que é isso. Então você vai lá e coloca a mão, né? Porque senão depois onde tá tal livro? O senhor sabe exatamente onde deixou aquele livro. Eu Né? sei o que é isso. Então tem essa coisa, né? Então, esse equilíbrio, né, na vida matrimonial. E depois, dentro da vida comunitária. Júnior, eu não me vejo em outra situação de vida que não fosse a vida comunitária. E exatamente por conta disso. Por conta do cuidado da comunidade, dos superiores, dos irmãos, né? O outro diácono que foi ordenado comigo, o diácono Denilson, né? Ele é um grande irmão, um grande irmão. Esses tempos atrás mesmo, né? Ele puxou lá a minha orelha. Ele é mais novo que eu de comunidade, muito mais novo, né? Não tem nem a metade de tempo de comunidade do que eu, mas ele é meu coordenador no núcleo onde nós participamos, né? E ele puxou minha orelha esses tempos atrás, dizendo, olha, toma cuidado, porque né, sua agenda está muito apertada, ó, cuidado, né, você está muito cansado, a gente está percebendo e tal. Cara, isso é uma bênção, né? A gente está muitos anos no caminho, você também está, e quantas vezes a gente percebe ao longo do caminho pessoas que foram ficando pelo caminho. É verdade. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu tenho uma avaliação sobre isso. Uma boa parte das pessoas que ficam pelo caminho é porque elas não têm a quem obedecer. Elas não têm... Eles são os superiores de si mesmos. De si mesmo. Eles são os coordenadores de si mesmos. Eles são os fundadores de si mesmos. Não tem ninguém que diga para ele, meu irmão, toma cuidado porque esse caminho que você está tomando pode não ser bom. Entende? Então, para mim, ser comunidade me ajuda exatamente nesse desafio, porque é um desafio. Você conseguir manter uma vida ministerial, uma vida familiar, uma vida profissional, entende? E fazer tudo isso caber em 24 horas. E ainda você tem que arrumar tempo para conseguir dormir e para pecar, né? Sim. Porque tem que ter tempo para tudo ao longo disso no dia, né? Então, é um desafio grande e que eu acho que é humanamente impossível administrar a si mesmo, entende? É importante ter pessoas que nos administram e que nos ajudam sem nunca roubar nossa autonomia e aquilo que nós recebemos de dom da parte de Deus. O senhor já está há quantos anos casado? São quantos anos? Eu vi, quando o senhor falava da esposa, eu vi os olhos marejadinhos aqui. Eu me perguntei, quantos anos será que o diácono tem de casado? Eu já sou casado há 21 anos. 21 anos, tá quase fazendo bodas também. Já. Nós casamos cedo, né? Eu tinha 23 anos quando me casei com a Vanessa. E a gente até casar antes, né? A gente meio que já sabia o que queria da vida, tinha uma vida mais ou menos organizada. E quando a gente ia se casar em 2001. E aí nós dois perdemos o emprego. Porque no começo da comunidade, eu não era da comunidade de vida. Eu entrei para a comunidade de vida em 2004, depois de 4 anos de comunidade. Nós éramos da comunidade de aliança. E aí nós perdemos o emprego os dois. E aí a casa que a gente estava construindo ficou pela metade, um monte de coisa do tipo assim. Aí nós esperamos mais um pouco e nos casamos em 2003, né? E aí, ao longo de todos esses anos, nós sempre tínhamos um desejo muito grande de ter filhos, a gente não conseguiu. A Vanessa tinha alguns problemas de saúde e todos os médicos sempre diziam que não era nenhum impedimento para que ela engravidasse, mas dificultava um pouco o processo. E a gente nunca usamos nenhum tipo de método contraceptivo, tentamos sempre engravidar porque a gente queria muito ter. A gente tinha plano de ter pelo menos 3 filhos. Queríamos ter um primeiro filho, queríamos adotar um segundo filho e depois o terceiro tirar para o ímpar para ver se a gente adotava ou se a gente... Era o nosso plano inicial, né? Aí Deus não nos apresentou os filhos e tal, e aí nós adotamos a Isabela. A Isabela é adotada. Sério? Nós recebemos ela quando ela tinha 1 ano e 10 meses. Nós recebemos a Isabela em casa. Ela agora está com 11 anos, né? É uma menina maravilhosa, uma bênção de Deus na nossa vida. Né, nesses dias aqui,
A gente tá muito feliz porque é engraçado, ela deu um salto de maturidade, cara, incrível, assim, tá? Que legal. Do nada, assim, começou a acordar mais cedo para se arrumar para ir para a escola. Quando a mãe levanta né, ela já tá prontinha, tá ajudando Olha. em casa. Ontem à noite, gente, deixa eu dizer para vocês. Ontem, a minha esposa, ela cozinha muito bem, cara. Ela manda, bom, dá para ver, né? Sou meio gordinho, tudo. Eu sou suspeito pra falar, a minha tá aqui hoje, então. E tem uma coisa que a minha esposa faz que eu adoro, que é esfirra, cara. Um dia você precisa ir lá em casa comer. Vamos ir lá É comer a esfirra. umas esfirras. E ontem, cara, ela colocou a Isabela pra fazer as esfirras. Cara, ficou tão boa quanto a dela. Aí Sério. ontem à noite foi um dia de esfirra lá em casa e uma festa, a gente comemorando, porque primeira vez que a Isa fez as esfirras. Parabéns, filha, tava maravilhosa. Eu já E imagino o que o diácono tomou de café hoje cedo. não tenha dúvida. Não tenha dúvida, né? Então a gente está com 21 anos de casado, mas nós já estamos há 27 juntos, né? Nós Que namoramos legal. por quase 6. Um pouquinho, nós nos casamos em dezembro, né? Dia 13 de dezembro. No dia 3 de janeiro faríamos 6 anos de namoro. Então já estamos juntos há 27 anos. Acho que a gente se conhece um pouco, Poxa, um ao outro. que legal. Muito, nossa, 27 anos no total. Que Juntos. bênção, uma bênção. E diácono, o senhor já teve alguma ou várias, né? Ou várias experiências não tão boas nesses caminhos da missão? Eu acho que isso é muito comum, irmão, né? Isso, Aham. isso comumente acontece, né? A gente experimenta de tudo e eu acho que isso faz muito parte da missão. Basta que a gente faça aquela coisa que todo católico deveria fazer, chamado ler a Bíblia, Uhum. que a gente vai entender muito a respeito disso, né? A gente vê Aham. Paulo dizendo, né? Depois de apedrejamentos, depois de naufrágios, depois, né? Então, tudo isso faz muito parte da missão. Nós precisamos, como vai dizer no livro de Jó, a gente precisa receber os reveses que a vida nos permite, que a missão nos permite, assim como os bens todos que Deus nos dá, né? Uhum. Então, desafios, um monte, né? Desde, às vezes, não ter lugar para dormir, às vezes, não ter o que comer, às vezes, não... Né? E isso acontece, às vezes... de alguma forma pelo desleixo de alguns organizadores, alguma coisa do tipo assim, mas às vezes não. Às vezes até pela ignorância mesmo, pela simplicidade da pessoa nem imaginar que de repente você precisava comer ao longo de um dia, né? Parece ser óbvio, mas muitas vezes não. Às vezes a pessoa acha que você vai tentar prover alguma coisa nesse sentido, essa coisa Aham. toda, né? Então, eu acho que, inclusive, né, por exemplo, hoje existe esse grande desafio e grandes discussões ao redor disso, por conta da vida ministerial, seja dentro da questão da música, quanto da questão da pregação, das pessoas que cobram essa coisa toda. E eu tenho muito para mim que isso acaba acontecendo muitas vezes exatamente por isso, né? Às vezes as pessoas não provêm nem o necessário. E aí, por uma certa segurança, entre aspas, às vezes o missionário, às vezes a pessoa que vai missionar, acaba fazendo determinadas exigências. Isso talvez não deveria dar vazão para exigências tão assustadoras como de vez em quando acontecem, Uhum. mas em tudo que é área da vida existem desequilíbrios, em todas as profissões, em todas existem a forma com que as pessoas acabam exagerando para um lado ou para o outro, né? Mas, nossa, cara, já passei por muito perrengue. Teve uma vez que eu ia fazer uma pregação na cidade de Conselheiro Pena, em Minas Gerais, que fica Minas. perto de Governador Valadares. Aham. Aí, cara, eles compraram a passagem do ônibus, aí eu fui para a rodoviária Tietê, cheguei na rodoviária, fiquei lá esperando o ônibus, entreguei minha passagem pro motorista, entrei, sentei no ônibus, coloquei minha blusa na parte de cima ali assim, minha mala já estava lá embaixo, tranquilo, sentado, não sei o que e tal. De repente, uma pessoa cutucou no meu ombro assim. Aí eu olhei, ela falou: essa é minha cadeira. Eu falei: nossa, me desculpe, espera um pouquinho, acho que eu me equivoquei. Olhei a passagem, olhei a cadeira, me lembro até hoje, 6A. Eu falei: não, olha, aqui tá na passagem 6A. Mas, sabe, nesse tom assim, tranquilo. Aham. Rapaz, o moço virou um bicho de bravo. Que coisa. Tadinho, devia estar passando alguma coisa no dia também, alguma coisa, mas Aham. gritou, mas xingou e falou palavrão e tal. Eu fiquei na minha, entendeu? Desceu esbravejando. Eu fiquei do jeito que eu tava, fiquei lá sentado. Aí o motorista
Subiu e falou, senhor, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, olha, o moço ficou bravo, essa coisa toda. Ele falou que aqui é o assento dele, tá aqui minha passagem. O motorista olhou e falou, nossa, é verdade, tá... pode ter sido um erro da companhia. Você pode me acompanhar? Desci junto com ele, foi lá embaixo. Discussão aqui, discussão ali. De repente o motorista olha de novo a minha passagem. Quando ele olhou a minha passagem de novo, falou, senhor, a passagem do senhor é para amanhã. Meu Deus. Aí eu- Jesus. o pessoal confundiu comprar a passagem por internet, essa coisa toda, comprou para um dia depois. Mas tipo, cara, eu tinha que embarcar naquele dia, naquela noite que eu precisava viajar à noite para pregar no outro Pra dia. chegar descansado, Entendeu? né? Sim. Não, dá para chegar pregando Que no coisa. outro dia. O encontro já Já começava. ia virar a noite Já virar viajando. noite, né? Caramba. Aí eu falei, meu Deus, cara. Aí eu pedi desculpas até pro outro moço, falei, olha, o senhor tá vendo? Foi um engano e tal. Ele falou, não, subiu e foi. Aí o cara chegou e falou, olha, sai um outro ônibus, hoje ainda, daqui 2 horas, para a mesma localidade, para Governador Valadares, Uhum. só que é convencional. Cara, são acho que 12 ou 13 horas de viagem. Puxa vida. Mas aí eu falei, cara, não vou deixar a missão de lado, né? Sim. Subi voando para a companhia, não sei o quê, consegui trocar a passagem. Aí troquei a passagem, todo feliz. Quando eu tô descendo para pegar o outro ônibus, o que eu fiz, cara? Eu larguei minha blusa no outro Meu ônibus que Deus, foi no embora. já tinha ido. E era tipo junho e julho, cara, aquele frio. Aí eu falei, mano, não é possível, hoje é meu dia, né? Mas tudo bem. Aí cheguei na companhia, falei, ó, será que na parada eles podem ver? Aí fiquei com o telefone, essa coisa toda. Aí peguei o bendito do ônibus convencional e vai. Vai que vai. Rapaz, o motorista caprichou no ar-condicionado e eu sem blusa. Passando um É frio, sempre Júnior, assim, né? um frio. Tá bom. Cara, quando chegou ali, cara, perto de Roseira, perto de Aparecida, a Que é pertinho aqui ainda de São Paulo, né? Umas Polícia- 2 horas, vamos dizer Polícia assim. Rodoviária Federal parou o Meu ônibus. Deus. Parou o ônibus, entraram, pediram passagem de todo mundo, aquela coisa toda tal. Sobe o policial com uma mochila na mão, fala de quem que é essa mochila, de quem que é essa mochila, de quem que é essa mochila. A mochila não era de ninguém, ele falou, já que não é de ninguém, vai todo mundo pra delegacia, tá cheio de cocaína. Meu Deus. E fomos pra delegacia. E eu morrendo de frio. E aí eu liguei já pro advogado da comunidade e falei, olha, se prepara que você vai ter que me tirar da cadeia aqui, porque sabe Deus que vai dar esse negócio. Fomos pra delegacia. Ficamos lá umas 3, 4 horas, parece que acharam a pessoa e não sei o que e tal. Seguimos viagem. Eu morrendo de frio. Paramos na primeira parada, também me lembro como se fosse hoje. Eu tinha R$ 50 que o pessoal tinha me depositado pra mim comer. Que coisa. Parei na primeira parada, mas não tava aguentando de frio. Cheguei e falei, viu, tem uma coberta, uma toalha, alguma coisa que eu possa comprar aqui e tal. Aí o cara falou, ó, aqui não tem, mas aqui atrás tem tem um restaurante de caminhoneiro. Lá eles devem ter. Cheguei lá, o cara chegou, aí eu vi a cobertinha lá, naquele saquinho assim, sabe? Eu falei, nossa, graças a Deus. Eu falei, quanto é aquela coberta? O cara falou, R$ 50. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu tenho R$ 50. Eu tenho que viajar até Governador Valadares. Se eu pagar R$ 50 nesse negócio, eu vou ficar sem comer. Me ajuda. Aí ele falou, tá bom, eu faço por 30. Eu falei, daqui. Aí dei pra ele R$ 50, me devolveu 20. Peguei a coberta, todo feliz, fui pro ônibus. Júnior, quando eu cheguei no ônibus, que eu abri a coberta, ela tava com cheiro de vômito. Meu Um fedor. E as pessoas dentro do ônibus falando assim, meu Deus, que cheiro é esse? Alguém tá passando mal. Meu Jura? Deus. A esse ponto? Cara, eu não fiquei nem aí. Eu me cobri com aquela coberta mesmo, porque eu tava morrendo de frio. E fui o resto da viagem, né? Quando eu cheguei lá em Governador Valadares, o pessoal que tinha ido me buscar já tinha desistido, já tinha ido embora. Porque acharam que eu não tinha vindo. Meu Ainda Deus. fiquei lá sentado na beira da rodoviária lá um tempão e depois eles chegaram. Quando eles chegaram, eu falei pra menina, eu falei, viu, vai ter algum aleijado, algum cego, algum possuído nesse encontro? Porque não é possível tanta aprovação para chegar nesse encontro. Mas aí depois eu entendi, né? Essa missão foi muito frutuosa. Houveram muitas vocações que vieram para a Aliança de Misericórdia. Nós temos missionários hoje que são dessa cidade, Jura? que estão até hoje na Aliança de Misericórdia. E, coincidentemente, neste ano aqui, agora no primeiro semestre, eu vou voltar lá para pregar nessa cidade. Espero que legal. dessa vez, sem nenhum precalço. Só vai de ônibus não, né? Não, vai de dessa carro vez- dessa vez. Não, dessa vez vai dar para ir de avião até Valadares e depois pegar coisas lá, mas... Então, acontece esses percalços, né? E aí, Uhum. por exemplo, se numa situação como essa eu tivesse desanimado da missão, se chegasse lá bravo, não conseguisse fazer a missão do jeito que Deus queria, né? O que seria de tudo isso, né? Então, existem esses desafios, nós nunca podemos parar neles, nunca podemos parar.
Quando Deus dá uma missão, nós precisamos cumpri-la com toda a alegria do nosso coração, ainda que no meio do caminho, né? Eu gosto muito daquela passagem que Jesus pede para que os discípulos atravessem para o outro lado da margem do mar Tiberíades, né? Dizendo para eles atravessar para outra margem. Só que no meio do caminho acontece uma tempestade. Mas acontece o que acontecer no meio do caminho, chegar na outra margem é a ordem do Senhor e a gente vai chegar, né? Mas a gente enfrenta a tempestade no meio do caminho e isso faz parte. E aí, como o senhor bem colocou no começo sobre o equilíbrio, né? Nós Uhum. precisamos também ter esse equilíbrio para discernir as situações que surgem no meio do caminho, né? Exatamente, exatamente. E diácono, uma das características desse podcast é a gente falar um pouquinho sobre Maria. Uhum. O senhor já teve, eu imagino que já teve várias experiências, mas eu acredito que deva ter algo que, alguma experiência que já tenha lhe marcado mais. O senhor já teve alguma experiência, alguma eh, eh, vivência particular com Nossa Senhora? Olha, eu conto duas coisas. Uma atitude muito prática, que na minha vida faz muito sentido, e a outra é uma experiência que já não é somente minha, mas de toda a minha comunidade, né? Essa experiência prática, Júnior, eu aprendi há muitos anos atrás, eh, por conta da luta, da batalha espiritual, né? Porque quando a gente quer caminhar em santidade, a gente começa a tentar ser um pouco melhor nas mínimas coisas, Uhum. nas mínimas situações. Então, existem coisas corriqueiras, como, por exemplo, às vezes o julgamento que a gente faz sobre alguém, às vezes uma tentação que a gente vê, sei lá, de uma mulher bonita que aparece no meio do caminho. O que que eu aprendi, cara? Eu aprendi que Nossa Senhora é uma mãe. E eu tive uma mãe muito boa, cara. Uma mãe muito maravilhosa. Uma mãe que cuidou muito de mim, né? Nós enfrentamos dificuldades imensas por conta do alcoolismo do meu pai. E a minha mãe nunca permitiu que a gente não amasse meu pai, mesmo na sua fraqueza. Ela foi uma guerreira, né? Mas era exatamente isso. Todas as vezes que uma coisa apertava, era a minha mãe que eu sabia que eu podia contar. E com Nossa Senhora eu aprendi a mesma coisa há muito tempo. Então, uma coisa que eu faço, que eu indico para todo mundo, todo lugar onde eu vou, eu falo sobre isso. Uhum. Quando você estiver passando por uma dificuldade, recorre a Maria, mas não recorre à Virgem Santíssima, à Imaculada. Clama pela mãe, né? E uma coisa que eu faço muito, e faço muito mesmo, Deus é testemunha disso. Às vezes eu tô num ambiente, até pregando alguma coisa do tipo assim, aparece uma dessas tentações, aparece, sei lá, alguém, uma mulher vestida de um jeito tentador, alguma coisa do tipo assim, automaticamente eu saio caçando assim, procurando uma imagem da Santíssima Virgem. Aí quando eu vejo a imagem, eu falo, ô mãe, Me ajuda aí. ô mãe. Sabe aquela coisa do tipo, ô mãe, Aham. né? Quando alguém o teu irmão tá te importando, você fala, ô mãe, né? Aham, sei bem como Cara, é. eu faço exatamente isso. E, Júnior, eu vou te dizer a verdade, cara. É incrível. É como se tirasse com a mão. É Olha. como se esse sentimento, essa tentação. E aí, cara, não é indiscutível isso, porque de fato, aonde Maria está, o inimigo não consegue estar. Né? É Eu vi um verdade. missionário um dia dizendo uma coisa muito interessante, achei, é forte, mas eu achei muito interessante. Aonde Maria põe a mão, o inimigo não põe a pata, né? Então, não É adianta, verdade. a simplicidade de Maria afasta o mal, né? Então, essa acho que é uma das experiências mais fortes que eu tenho constantemente com Nossa Senhora, né? E na nossa comunidade, nós chamamos o Padre Antonello, o Padre Henrique e Maria Paula de fundadores, mas eles nem gostam muito. A gente obriga um Uhum. pouco porque não adianta, uma obra tem Sim, uma fundação e tem uma uma mediação fundação. humana, Uhum. né? Mas eles não gostam muito. Porque eles admitem a Virgem Imaculada e na nossa comunidade a gente chama ela de Imaculada do Espírito Santo, Uhum. a Virgem Imaculada do Espírito Santo como nossa mãe fundadora, né? E quando a comunidade começou, existia a dúvida muito grande no coração dos fundadores se a obra era a vontade de Deus. E eles foram a Medjugorje, e quando estavam em Medjugorje, eles se encontraram com a Visca, que é uma das videntes lá de Medjugorje, e Visca disse a eles que Nossa Senhora já havia dito para ela dessa obra que estava começando no Brasil. Olha só. E ela deu várias instruções que a própria Virgem Maria dava à nossa comunidade, né? Muito bonito porque ela disse, inclusive os padres sempre falavam isso, né? Será que é vontade de Deus Pai? Será que é vontade de Deus Pai? Será, Uhum. né, dos nossos retiros, e tal. E a primeira coisa que a Visca disse, falou, Nossa Senhora pediu para dizer a vocês que a Aliança de Misericórdia é da vontade de Deus Pai. Assim, Olha na só. lata,
né? E depois deu várias instruções, e 2 dessas instruções são aquelas que a gente utiliza para os discernimentos todos na comunidade. Nossa Senhora disse para que nós nunca tomássemos uma decisão por maioria de votos. Então, na comunidade não existe nenhuma decisão tomada. Então, se nós somos 4, 3 concordam e 1 não concorda, nós não fazemos. Enquanto os 4 não tiverem com o coração unido, né, a gente não faz. Não existe maioria de votos, né? Confirmado sempre isso na paz do coração, né? E Nossa Senhora deixou claro, não permita nunca que a comunidade caia em mãos humanas, porque muitas obras o meu filho Jesus quis que iniciassem no mundo e ele teve que permitir que terminassem para que não perdesse os seus filhos, né? Então a obra não pode estar em parâmetros humanos, ela precisa estar em parâmetros sobrenaturais, né? Amém. Então essa é uma experiência muito forte que a gente carrega da Virgem Santíssima em tudo que nós realizamos e vivemos na comunidade e na nossa vida pessoal. Poxa, muito bom, Diácono. Obras de misericórdia. Obras de misericórdia, viva uma experiência com Cristo no irmão. Esse livro, o Diácono está acabando de lançar praticamente, acabou de sair do forno, né? Exatamente, acabou de sair do forno. Pela editora Ângelos, da minha querida Maristela. Um beijo, Maristela. Deus abençoe grandemente sua missão, viu? Fala um pouquinho pra gente do livro, Diácono, por favor. Esse livro, a gente está apresentando ele com muito carinho, ele também é uma das comemorações desses 25 anos de Aliança de Misericórdia, né? Há alguns anos atrás, eu dei algumas formações na comunidade sobre esse tema e também gravei uma série de vídeos falando sobre as obras de misericórdia. E alguns irmãos de comunidade me impulsionaram dizendo, cara, por que você não escreve um livro sobre isso? Eu nunca tive a pretensão de ser escritor, né? Não mesmo assim, né? Mas me convenceram no sentido assim, ó, pega o que você gravou e escreve, cara, entende? Complementa alguma coisa e coloca tal. Eu falei, tá bom. Aí comecei, no primeiro momento dei uma desanimada, porque eu falei, cara, acho que de fato não é essa a minha vocação, eu vou viajar na maionese, vou escrever um livro e tal. Só que aí a Maristela também, a gente é amigo há muitos anos, né? A gente se conhece, acho que eu conheço a Maristela seguramente há mais de 20 anos. Que legal. E a gente, sempre que a gente se encontrava, ela falava assim, eu quero lançar um livro seu. Eu quero lançar. Cadê seu livro? Cadê seu livro? E aí, na Expo Católica do ano passado, eu estava na Expo Católica, fui lá no stand para cumprimentar a Maristela, a gente sentou, ela falou, Júlio, vamos. E eu falei, vamos. Então vamos lá. Vamos lá. Aí falei para ela, falei, olha, eu tenho essa pretensão, as obras de misericórdia. Ela falou, cara, tudo a ver, muito importante. Esse aqui é o ano jubilar, nós estamos no ano jubilar da aliança, mas da igreja, né? Católica sim, como um todo, como né? um todo. Peregrinos de esperança, o ano da esperança, né? E no ano jubilar, ou seja, você tem a oportunidade de ir à Porta Santa, receber indulgências, e as indulgências passam pelas obras de misericórdia também, né? Então, a gente pensou em tudo isso e eu comecei a escrever o livro. Aí o livro ia ficar muito menor que isso, metade disso, pelo menos. Só que aí, enquanto eu estava escrevendo, Júnior, Deus começou a falar ao meu coração. Vinha ao meu coração essa palavra, vida, vida, vida. E eu falava, o que Deus quer com isso? Vida, vida, vida. Resumindo, fui discernir e perceber que eu precisava não somente teorizar as obras de misericórdia, ensinando para as pessoas o que elas são, mas que eu precisava mostrar isso acontecendo. E eu falei, mas como é que eu vou fazer? Aí eu escrevi as 14 obras de misericórdia assim no papel, uma embaixo da outra, e comecei a lembrar de testemunhos que nós vivemos na comunidade sobre cada uma dessas obras de misericórdia. E comecei a anotar do lado. Não necessariamente testemunhos que eu vivi, acho que meu testemunho aí deve ser uns 4 ou 5. O restante é tudo dos meus irmãos de comunidade. Que legal. Então, experiências que a gente viveu, cara, das mais fortes... Tem o prefácio do Dom Rogério também, né? Dom Rogério, que é um bispo, assim, ele foi meu professor de Direito Canônico, e eu sempre o admirei muito, e quando ele se tornou... Ah, o senhor fez a dedicatória aqui, não tinha visto, depois vamos ver. E quando ele se tornou bispo aqui na Arquidiocese de São Paulo, para mim foi um grande presente, fui saudá-lo. Nós temos uma amizade muito grande, assim, eu sou um admirador muito grande de Dom Rogério, ele é um homem simples, um homem sábio, muito inteligente, né? Então aí a gente foi colocando os testemunhos aí, cara, e aí a gente coletou coisas incríveis, né? Um dos que eu mais falo e eu mais gosto é o testemunho de perdoar as injúrias, né? Porque com todo aprofundamento teórico também que eu estudei na área da psicologia, a gente sabe o quanto o perdão é curador, curativo e tudo mais. Então, eu teorizo isso
na primeira parte, por exemplo. Em cada obra de misericórdia é isso. Eu faço a teoria daquela obra de misericórdia e depois eu trago o testemunho. E o Legal. testemunho que eu trago aqui, cara, sobre Teoria o e perdão... prática. O testemunho que eu trago sobre o perdão é um dos testemunhos mais fortes que eu já vi em toda a minha vida. Ele é sobre o perdão que aconteceu entre duas tribos lá na Ruanda, onde duas missionárias da Aliança de Misericórdia foram pregar um encontro, e essas duas tribos são as tribos que experimentaram aquele triste episódio do genocídio em 1994, Uhum. que eram duas tribos que se odiavam. Sim. E aconteceu, milagrosamente, um momento profundíssimo de perdão entre essas duas tribos e Puxa. através de dois personagens que eu conto aqui no livro. Que legal. É de arrepiar, irmão. É Que de arrepiar. legal. Tanto que eu tenho dito nos lugares, compra o livro. Se Uhum. você tem um problema de perdoar alguém, tem alguma mágoa, compra o livro, lê só esse capítulo. Se você não conseguir perdoar, eu te devolvo o dinheiro do livro. Uau. É só essa capa já chama muito a atenção da gente, porque parece um ícone, né? Me lembra muito as artes, eu imagino que não seja, mas me lembra muito as artes do Pastro, né? Cláudio Pastro. Do Cláudio Pastro, lembra né? bastante. Lembra sim. bastante, Mas lindíssima. E já é uma própria reprodução da misericórdia, né? Mas Esse para você ter uma abraço ideia, ali. quem fez essa capa é uma menina protestante. Uma Sério? menina evangélica que trabalha comigo no departamento de comunicação da comunidade. Jura? A Juliana Cruz, um beijo para você, Ju. Que legal, parabéns, Juliana. E aqui tem um testemunho ainda mais maravilhoso também. Não tá no livro esse testemunho, mas é um testemunho do livro. Sim. Porque a Ju, ela é uma menina, ela é evangélica, a gente respeita muito ela, mas ela sempre está nas orações com a gente na comunidade e tudo mais, né? E ela falou, Júlio, eu quero fazer sua capa, mas eu quero ler o livro para poder... Ela é muito profunda em tudo que Legal. faz. E ela foi ler o livro. E o marido da Juliana, ele é ateu, né? Poxa. Uma coisa assim, ele não, né? Ele tem... Protestante, trabalha com católicos e o tem esposo é ateu. ateu. Poxa vida. É um material interessante, né? E aí, cara, foi muito legal, porque ela estava em casa lendo o livro no computador, o marido dela falou para ela, o que você está lendo? Ela falou assim, é o livro do meu chefe, né? Eu sou diretor do departamento de comunicação da comunidade. O livro do meu chefe vai lançar o livro. Ele falou, sobre o que é? Ela falou, sobre obras de misericórdia. Ele falou, o que é isso? Ela falou, então, estou entendendo aqui também, né? Porque para a realidade protestante, a questão das obras de misericórdia, das obras não são, né? Por causa da sola graça lá. Tudo. E aí ele chegou e falou assim, eu posso ler também? Ela, ixi, não sei. Peraí. Aí ela me ligou. Ela falou, o Fer tá querendo ler seu livro e tal. Eu falei, deixa, não tem problema. Ele é bom de português? Fala para ele, aproveita e dá uma olhada se não tem nenhum erro e tal. Cara, ele devorou o livro. Ele devorou o livro. E aí, cara, ele me mandou um feedback e eu fiquei emocionado, cara. Antes de lançar o livro, aí foi engraçado, né? Que ele disse assim, olha, a primeira parte eu achei meio esquisita, porque é a parte dogmática, né, cara? A parte doutrinária, bem católica, né? Sim. Aí ele falou assim, mas mesmo assim eu achei muito interessante. Os argumentos são muito bons, ele disse, né? Aí ele falou, cara, mas quando você fala das obras de misericórdia, eu só tenho uma coisa para te falar. Júlio, pelo amor de Deus, escreva mais, cara. Escreva mais coisas. Que legal. Porque a tua escrita é uma coisa incrível, assim, dá vontade. Eu acabava de ler o livro à noite e esperava amanhecer para continuar lendo, assim. Né? Eu gostei muito, 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 muito de tudo aquilo que você escreveu, isso tocou muito meu coração. Cara, só por ele já valeria o livro, assim, sabe? Mas agora a gente já está, graças a Deus, recebendo muito feedback de muita gente que está lendo, que está fazendo a experiência. E depois, no final de cada capítulo, eu faço uma provocação ali de 4, 5 questões para a pessoa viver uma obra de misericórdia. E as pessoas que viverem, elas podem mandar o testemunho. Tem um QR Code, também tem meu e-mail pessoal. Tá. Elas podem mandar o seu testemunho e os melhores testemunhos a gente vai gravar um vídeo e vai colocar nas redes da Aliança. Muito bom. E como é que as pessoas podem adquirir o livro, Diácono? Podem através da loja da comunidade, loja.misericordia.com.br. Tá. Aí o pessoal envia para qualquer parte. Entrar na loja online. Entra na loja online, loja.misericordia.com.br. O Fabrício, nossos irmãos lá da Central de Vendas, eles encaminham para vocês. Também no site da Ângelos está disponível e também todas as livrarias Loyola, essas livrarias católicas, distribuidoras também. Que legal. Diácono, a gente já está caminhando para o finalzinho do podcast. Eu queria pedir para o senhor deixar para a gente aqui nessa câmera aqui, ó, para quem está em casa nos acompanhando, para os missionários especificamente. Qual que é a mensagem que o senhor pode deixar para os missionários que estão começando a caminhada agora ou que já têm um tempo de caminhada, mas estão querendo ficar ao longo do caminho, como o senhor citou?
Tá ótimo, vamos lá. Eu queria falar com todos os meus irmãos missionários, aqueles que já caminham, aqueles que vão caminhar, aqueles que estão passando por dificuldades e por lutas. Três coisas que são essenciais na minha vida para a missão. A primeira delas, o Evangelho diz que de graça a gente recebeu, de graça a gente deve dar. Por isso, não tenha medo de anunciar o Evangelho e não coloque limites para que você possa anunciar o Evangelho. Às vezes é necessário ter algumas estruturas, às vezes é necessário prover algumas coisas, mas Deus não se deixa vencer em generosidade, não se esqueça disso. Porque quando você for generoso com Deus, Ele não vai deixar faltar nada para você. Em segundo lugar, o povo de Deus merece e precisa de uma palavra de esperança. Por isso, é importante que você estude, que você aprofunde, para que você possa levar às pessoas essa mensagem de esperança, que você possa levar às pessoas uma palavra que possa transformar de verdade a vida dessas pessoas. E em terceiro lugar, sempre, sempre procure um lugar a pertencer. Pode ser a sua paróquia, pode ser uma comunidade, pode ser uma associação, pode ser o que for. Porque quando nós temos um lugar aonde nós pertencemos, primeiro nós temos esse envio missionário. Lembre-se, Jesus chamou os 12 para estar com ele, para que ele pudesse formá-los, para depois enviá-los. A gente tem que ter lugar da onde a gente parte e a gente tem que ter lugar para onde a gente volta. E quando eles voltaram narrando todas as maravilhas que Deus fez através deles. Para escutar o que de Jesus? As maravilhas nem importam tanto. O que importa é que o nosso nome está escrito no céu. Eu desejo que o seu nome esteja escrito no céu para que a gente possa, junto, um dia, no céu, experimentar essa graça. Senhoras e senhores, Diácono Júlio Neto. Muito obrigado, Diácono, mais uma vez. Que partilha linda. Olha, eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, né, pelo seu diaconato e pela sua disponibilidade sempre. E queria pedir para o senhor deixar para quem está em casa suas redes sociais para te acompanhar, para te seguir, para acompanhar o teu trabalho. E bom, é muito fácil, é Diácono Júlio Neto, em todas elas, né? Em todas as redes sociais. Aqui eu atuo um pouco mais, que eu normalmente... Um pouco mais é uma vergonha, né? Que, tipo, mal estou por ali, é mais o Instagram, né? Mas tem no Facebook, tem no YouTube também algumas coisas, nossa lá, porque eu costumo dizer que eu sou um músico emérito, né? Porque tem muitos irmãos da comunidade agora que estão levando a música mais em frente. E o senhor trabalha com música também, inclusive. Trabalho também um pouco com música. Mas é o que eu sempre digo na comunidade, eu nunca fui um cantor, né? Eu sou um ministro de louvor. Eu me garanto nessa praia. A música é uma ferramenta, né? A música é uma ferramenta, assim, né? Todos os meus irmãos de comunidade, eu não estou usando de falsa humildade, todos eles são muito, muito melhores que eu em música. Muito melhores cantores, né? Mas eu sou um ministro e eu tenho noção do que Deus fez na minha vida e o que Deus faz através desse ministério. Quando eu estou à frente de um povo para ministrar a música, eu sei que Deus me escolheu para poder ajudar o povo a rezar, né? Então, por isso que eu brinco com essa questão de músico emérito, mas eu assumo esse ministério ainda na minha vida. Agora tem até algumas agendas de coisas musicais para fazer ao longo desse ano, né? Mas o desejo é sempre esse, é do anúncio da misericórdia, seja na pregação, na música, como for, né? Esse ano aqui a agenda está praticamente quase lotada, já até o final do ano, graças a Deus, né? Porque tem os compromissos da comunidade, mas vários outros compromissos de fora também. Mas às vezes ao longo da semana, grupos de oração, cerco de Jericó, a gente está aí disponível para que as pessoas possam nos convidar para que a gente possa estar junto. Amém, glória a Deus. Obrigado mais uma vez. Uma alegria. Obrigado pela sua generosidade também, pelo convite, pela amizade. Amém. Né? Que Deus abençoe também muito aqui o SantaCast, também a sua agência. Gente, uma agência de publicidade, de marketing, de vídeo. Vocês não perdem essa oportunidade. Conheçam mais a Santa Agência, que tem feito um bem maravilhoso para a igreja também e de uma forma muito honesta. Tá bom? Então, meu irmão, que Deus abençoe esse ministério, esse trabalho, que é trabalho e ministério ao mesmo tempo, para que o Senhor possa te honrar também, para que você possa sustentar a tua família e fazer todos os seus compromissos também. Amém. Muito obrigado, Diácono, pelo carinho, pelo amor, pela amizade. Obrigado mesmo. Amém. Meu irmão, minha irmã, SantaCast vai ficando por aqui. Eu já convido você para nos seguir no Instagram. Então, procura lá SantaCast Pod. E no nosso canal no YouTube, o meu canal especificamente, youtube.com/Juninho Sá Missão.
Nós nos vemos no próximo Santa Cast. Deus te abençoe.